Olá, eu sou o José Ginardo, vim apresentar um pouco sobre o nosso sistema de V&V. É um sistema de agência de viagens, onde é possível comprar passagens aéreas. O nosso grupo é formado por mim, José Ginardo, Fernando, Romeu, Douglas, Wanderlis e Milena. Bem, primeiramente, essa aqui é a tela inicial do sistema, onde é possível escolher a sua cidade de partida. Aqui são algumas opções. Eu vou escolher Filadélfia, e aqui você pode escolher a sua cidade de destino. É possível ver que você só consegue comprar a ida, a passagem de ida, né? E a opção de cidades é bem limitada. Aí você clica para encontrar voos, vão aparecer algumas opções, com o número do voo, a companhia aérea, o destino e o ponto de chegada e o preço das passagens. Aqui você vai escolher o voo que você deseja, a partir do horário que você deseja, eu vou escolher esse. E vai pedir para você colocar os seus dados. Vou colocar um nome qualquer, né, com endereço, uma cidade aleatória, um estado, um código de CPF, de CEP no caso. Aqui tem o tipo de cartão, né? Forma de pagamento. Aqui são as bandeiras, no caso. Eu achei isso até meio estranho você colocar qual bandeira você vai utilizar para pagar. Vou colocar um número de cartão aleatório também. A data do cartão. Isso até meio que fica meio estranho, né? Porque não fala se é a data do cartão, só o mês qualquer. Vou colocar aqui 11 do 26 e o nome que está no cartão. João Silva. Você pode também clicar para lembrar das informações, se você for fazer futuras compras. E aqui você pode clicar também para comprar a viagem, né, no caso. E que aparece uma mensagem de agradecimento, mostra alguns dados. Esses dados, o único que eu não achei, não pensei que era estático, era o ID aparece aleatoriamente, e o resto geralmente é estático. Então, independente dos dados que você coloca lá, vão ser os mesmos dados. Também muda o dia, no caso, né? E o botão de home não funciona, vai para uma tela aleatória, mas no geral é esse o sistema e ele foi feito em PHP. Bem, agora eu vou falar sobre um dos meus testes automatizados. Esse teste é sobre a submissão do formulário com a tecla Enter, é algo bem comum. Quando a gente vai responder o formulário, apertar a tecla Enter para enviar o formulário. E nesse teste, ele primeiramente vai visitar o site, né, pela URL do site, vai decidir o ponto de partida, que no caso foi Paris, e o destino, que é Roma. Aí vai clicar para encontrar os voos. Aí ele vai clicar, né, no caso, vai preencher os dados da pessoa, colocar o nome, endereço que tem lá no formulário, e vai utilizar a tecla Enter para ver se é possível enviar esse formulário com a tecla Enter. Eu vou mostrar aqui o teste rodando, no caso. Como eu falei, ele vai visitar o site. Faz bem rápido aqui. Como foi possível ver, ele deu certo, né? Ele conseguiu enviar o formulário com a tecla Enter. Ele fez tudo o que eu disse aqui. Ele entrou no site, escolheu o destino, respondeu o formulário, né? Escolheu o voo, respondeu o formulário e apertou a tecla Enter para enviar o formulário. E deu certo. Em segundo caso, o meu teste manual, que é para ver se é possível colocar alfanuméricos no estado, né? Que eu iria mostrar, vou botar o João, o endereço José Beru, a cidade São Paulo mesmo. E aqui no estado é para ver se ele aceita qualquer alfanumérico, né? No caso, se é possível colocar, por exemplo, o SP123 e ele aceitar, o que não era para aceitar, né? Mas como é possível ver, ele aceita. Vou colocar um zip code aqui, rapidinho. Um cartão de crédito, mês, ano e o número do cartão. Aqui no caso não era para aceitar esse estado, já que é um estado que não existe, o SP123, mas como é possível ver, ele vai aceitar e realizar a compra. Esses foram os testes manuais e automatizados que eu vim demonstrar. Olá, eu sou o Romeu e agora eu vou apresentar um pouco sobre os user stories e os casos de teste. Então, os user stories nós fizemos 6, né, cada um com 2 cenários, campos obrigatórios, critérios de aceite e as regras de negócio. Nós temos o user story 1 de visualização de promoção de destino, o 2 de conferência de custo, detalhes de voo, o 3 pesquisa de voo entre cidades distintas, 4 seleção de voo específico, o 5 preenchimento de dados para a compra e o 6 persistência de dados de pagamento. Eu vou ler aqui, por exemplo, o 5, né? Que seria, eu como usuário do sistema, eu quero inserir meus dados pessoais e financeiros para efetivar uma reserva de um voo. O primeiro cenário seria a compra com dados válidos. Então, ou seja, dado que eu estou numa tela de compra, eu vou adicionar todos os dados importantes para a realização da compra de forma correta e após isso eu vou clicar no botão de compra. Então a página vai exibir um agradecimento, né, pelaquela compra e informar o ID, redirecionando para a página de confirmação. E no cenário 2 seria o envio do formulário em branco, né? Que a gente esperaria que o sistema impedisse essa compra, destacando os campos obrigatórios para a realização da compra. Então, os campos obrigatórios seriam todos os campos que são importantes para a realização da compra e não podem ser deixados em branco. E os critérios de aceite de uma compra válida é preencher todos esse formulário corretamente,
com dados válidos. E também, em caso de dado vazio, ele impedir a realização da compra. A regra do negócio é que todos os campos de dados pessoais e financeiros listados são obrigatórios para a efetivação da reserva. E agora nós vamos para os casos de teste. Os casos de teste, nós temos 35 casos de teste, com todas nesse formato, né, de objetivo, entradas, passos, saídas esperadas e resultados esperados. Eu vou ler aqui, por exemplo, um caso de teste aqui mais básico. A busca de voos. Pronto. O objetivo é verificar se o sistema permite a busca de voo entre cidades distintas, retornando corretamente as opções de voo disponíveis conforme os critérios informados. Entrada, cidade de partida Boston. Então vamos aqui para o sistema. Nessa tela, a gente bota como entrada Boston e New York, né, no destino. Depois clicamos no botão Define Flights. Então, o que é que espera? O sistema deve exibir a lista de voos disponíveis entre Boston e New York. Então, tá aqui corretamente. São 5 voos, né? 5 voos. E aqui a saída esperada, o resultado esperado, o sistema deve permitir a busca de voos entre cidades distintas e apresentar corretamente as opções disponíveis de acordo com a origem e o destino selecionados. O próximo caso de teste seria a seleção de um voo, que seria a mesma coisa, com o adicional de escolher um voo específico. Aqui, ó, o voo disponível no United Airlines. Como por exemplo, está aqui, ó, United Airlines, choose this flight. Né? A saída esperada, o sistema deve permitir a seleção do voo, como ele permitiu a entrada. E o usuário deve redirecionar para a próxima página, tá? Que é a próxima página, que é a página de compra. Que é o que ocorre aqui, normalmente. Aqui a gente não está fazendo nenhuma verificação ainda, né? Só vendo se o sistema está direcionando as páginas corretamente. Ou seja, o sistema deve permitir que o usuário selecione corretamente o voo disponível após a busca, prosseguindo para a etapa de compra com o voo escolhido. É isso. E agora, falando sobre o teste automatizado, um dos testes automatizados que eu rodei foi o teste de segurança, né? Para verificar se ele deixa a confirmação acontecer diretamente na URL. Aí a descrição do teste é verificar se o sistema bloqueia o acesso direto à página de confirmação sem o fluxo de compra válido. Então, as entradas é o acesso direto à URL de confirmação. A URL é essa aqui, blazedemo.com, confirmation.php. E o resultado esperado é o sistema deve impedir o acesso direto e redirecionar para a página inicial ou exibir a mensagem de erro. Então, o que é que acontece? Vou mostrar aqui no código. Esse aqui é o código, né? É simples, vai visitar o site diretamente no link de confirmação. Vamos ver rodando aqui. Rodar aqui novamente. Então, o que é que acontece? Ele entra na página de confirmação, ele não retorna para a página inicial, mas ele dá um erro, né? Não aparece no site um erro, mas no site aparece um erro, que é tanto que não dá certo a compra, a confirmação, não funciona nada, até porque os valores indicados, eles ficam assim, ó. Ficam num padrão que é deixado no site. Meio que um padrão para qualquer confirmação. Tanto se você também não colocar nada e apertar para confirmar a compra, entra nessa mesma tela aqui de confirmação. Então é isso que acontece. Meio que ele não deixa, mas o tratamento de erro não é o correto. Então é um teste bem simples. Oi pessoal, eu sou o Fernando. Eu também vou apresentar os meus 2 testes aqui do sistema BlazeDemo. Tanto o manual quanto o automatizado. Fizemos os testes na ferramenta Cypress, os testes automatizados. E aqui eu vou apresentar o meu primeiro teste, né? Que basicamente ele deve listar os voos quando a origem e o destino são diferentes. Ele tem que selecionar 2 campos, né? O de origem e o destino, e apertar no botão Find Flights. Então, para começar aqui, eu vou digitar o comando npx cypress open, que é para abrir o Cypress. Aberto, eu vou selecionar o two-way testing, dar um start two-way testing em Electron e selecionar aqui o meu teste. E aqui foi o resultado de falha, como está no relatório, porque ele fez o get aqui na seleção de saída, né? Ele selecionou Paris, e na seleção de destino ele selecionou Roma. Isso aconteceu de fato, certo? Só que ele não encontrou o botão Find Flights, por conta que deu um timeout de 4.000 milissegundos, ou seja, 4 segundos. Então, apesar de o botão estar aqui, o Cypress demorou 4.000 milissegundos para encontrar, e isso caiu no timeout, então por isso que deu falha, né? Então, apesar da gente visualmente ver o botão do Find Flights, deu erro por o Cypress não ter feito isso no tempo estimado, né? Ultrapassou o tempo aqui esperado, que era de 4 segundos. Bom, e agora, começando o meu teste manual, ele vai consistir em você selecionar a sua saída e seu destino, achar voos, selecionar um voo e dentro desse voo cadastrar um cartão de crédito com um ano de validade anterior ao que a gente está.
Então, vamos fazer isso. Vou deixar Paris e Buenos Aires, apertar Find Flights, selecionar o primeiro aqui, e aí eu vou preencher, né? Fernando, endereço que nem ele colocou, Russas, Ceará, 2345, Visa, opa, ó, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mês 11 do ano, vou colocar 2020, meu nome é Fernando. E aí eu vou selecionar para encontrar o voo. E ele faz o voo, né? Ele consegue marcar o voo, sendo que isso é uma falha, porque ele deveria cadastrar uma mensagem de erro, já que a data de validade do meu cartão é anterior à data que a gente está, né? O que configura um erro. Ele cadastrou o voo mesmo o meu cartão estando em uma data de validade já vencida, então não era para efetuar a compra, né? Então os meus dois testes aí, tanto o manual quanto o automático, foram resultados em erro. E basicamente é isso. Tanto os meus testes quanto os da Milena foram rodados na minha máquina, né? Porque nós estamos no mesmo local. A máquina é um Nitro V15, tem 16 GB de RAM e tem uma placa de vídeo GeForce RTX 3050. E basicamente é isso. Estou rodando também no Ubuntu. Oi, meu nome é Milena e eu vou falar um pouquinho dos testes que eu fiz no Blaze Demo. No caso aqui, o que está apresentando na tela, eu vou começar com um teste automatizado pelo Cypress, né? E aqui ele vai testar a estabilidade da tela, ou seja, quando eu atualizo a página, né, do 1F5. Daí aqui tem as informações do teste. No caso, por exemplo, eu vou entrar com a minha origem, né, que é um site de voos, então eu vou estar partindo de Boston e indo para Nova York. E aí tem todas as informações que quando eu vou clicar, né, em Find Flights, ele vai atualizar a página e encontrar os voos que está disponível. Daí começando o teste. Vou abrir o Cypress. O teste, e aqui ele já vai carregando a página. Pronto, foi rápido até. E aí ele já mostra aqui o resultado, no caso foi sucesso, a página carregou direitinho e mostra todo o passo a passo. Que ele abriu a página, inseriu as informações, né, que eu tinha colocado lá, no caso Boston e Nova York, clicou em Find Flights e atualizou mostrando aqui os voos disponíveis e depois toda a informação para mim comprar um voo, né. E aí, é isso. Foi bem rápido até para rodar. Bom, agora eu vou executar o teste manual do site. Eu já abri ele aqui. E aí eu vou querer verificar se os preços das passagens, né, dos destinos que aparecerem, vão ser maiores que zero, né? Se vai aparecer resultados positivos e equivalente à moeda. No caso aqui é dólar, se eu não me engano. Daí aqui eu vou executar essa operação que apareceu mesmo. No caso vai partir de Paris e Buenos Aires, porque não interfere. Aí apareceu os voos e aqui o preço. Todos os resultados que apareceram estão com FERI, porque são positivos. Valores positivos maiores que zero, né? Então, outro sucesso nessa plataforma. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas, eu fiquei responsável aqui na parte do trabalho de verificação e validação. Eu atuei como analista de requisitos e tester, né, fazendo os testes manuais e automatizados, né? Então eu vou estar trazendo aqui a minha perspectiva dos testes e realizado aqui com vocês e o que a gente tirou, né? Então basicamente um dos testes que eu vou realizar aqui agora é o caso de teste 31, que é o de código postal, e qual é o valor esperado dele, né? Então, eu vou aqui no site, né, do BlizzDemo, selecionar uma passagem, vou colocar aqui, por exemplo, de Boston para Hong Kong e escolher um voo. E a ideia é que a gente, ao adicionar o valor de entrada ABCDE000, ele não seja bloqueado, né? Então, já dando aqui um pequeno spoiler, aqui o ABCD00, ele é aceito, e aí, se comprado, ele não é bloqueado, né? Então, tá aí a parte do teste manual, né? Indo para a parte do teste automatizado, eu vou pesquisar aqui, que é o caso de teste 04, automatizado, a gente até coloca na primeira parte, né, do trabalho, que é aqui de seleção de voo, né? Então, a entrada é origem e destino selecionado e a ação da seleção de voo. Então, aqui já temos o código, né? Ele pronto, caso de teste 4, e aí eu vou rodar aqui ele no Cypress,
terminal com npx cypress run. E aí ele vai fazer o caso, né, que seria o de teste 4, tá aqui, o de seleção de voo, e ele deve permitir selecionar um voo da Atlanta de United Airlines, perdão. Então ele está rodando aqui e tá aqui, ele passando, né? Ele vai fazer o teste aqui, vai mostrar, então passando, o teste foi realizado, tudo corretamente, ele faz toda essa parte, né, da entrada e mostrando que está rodando corretamente, ele vai, entra pelo site, seleciona os voos e está tudo ok. E sim, de resultados, a gente trouxe aqui, né? Eu coloquei que foi sucesso após a seleção da origem do destino, o sistema executa corretamente a lista de voos disponíveis, né? Não foi possível identificar, selecionar o voo da companhia United Airlines. Então tá tudo correto, tem aqui a descrição de como que funciona, né? Mas mostrando aqui que tá tudo ok. Eu, Francisco Anderles, eu fiquei em posse de 6 testes, 6 casos de testes. Eu fiquei em posse de 2 automatizados e 4 manuais. Aí eu vou demonstrar o primeiro teste automatizado, que é o caso de teste 1, que é a questão de verificação que promocional redireciona corretamente a página de destino. Aqui como resultado que eu tive que deu falha de exceção de JavaScript. E aqui temos posse do código, na qual aqui ele visita o site, ele seleciona o link e ele direciona até a próxima página. Aqui no nosso Cypress temos aqui o resultado, na qual ele dá erro. Redirecição de JavaScript, na qual ele não consegue nem executar diretamente o teste. Agora eu vou apresentar o meu teste manual. Eu vou apresentar o número 11, na qual a gente testa uma funcionalidade de validação de compra, na qual ele verifica se os campos obrigatórios estão inscritos. Se não estiver, ele é para evitar a compra. No caso, a gente pode observar que aqui, ó, vou selecionar a parte da compra. Eu não vou escrever nada aqui, ó. Compra. Ele, de fato, ele permitiu a compra sem ter os obrigatórios escritos. Mas isso aqui é um erro. Então foi um teste falhou. E foi isso, a minha apresentação dos meus 2 casos de teste. Temos aqui a divisão das pessoas envolvidas no projeto. Foi um total de 6 pessoas que produziram o projeto. Eu sou o Francisco Anderles, eu fiquei na gerência do projeto, articulando tudo, e como analista de requisitos e testes. As demais pessoas também ficaram como analista de requisitos e testes também, executando os testes, corrigindo, analisando os requisitos, criando casos de uso. E aqui abaixo temos as responsabilidades. Aqui eu atribuí a responsabilidade de cada um, que cada um executou, como eu, como gerência, como elaboração de casos de teste. Aqui eu coloquei uma descrição de o que foi feito, o tipo também de cada coisa e o período. Aqui temos o Douglas também, que ficou na execução dos testes também, realizou correções. E os demais também, está tudo descrito aqui no relatório. Pronto, temos aqui o relatório de resumo de teste, nosso trabalho Blaze Demo. Temos o início no dia 10 e finalização no dia 7 de janeiro. Temos aqui as pessoas envolvidas, que foram 6 pessoas do grupo. Todas estiveram envolvidas. Tivemos aqui os números do teste, que foram 10 antes dos testes. 35 casos de teste durante o teste. Casos executados foram 35. Casos de teste com sucesso foram 24. Casos de teste com erro foram 11. E casos de testes enviados para correção foram 11. Tivemos 100% dos casos de testes executados. Tivemos 68,57% que tiveram sucesso, foram 24. 31,43% com incidência de erro, que foram os 11. E 100% foram enviados para a correção. Temos aqui como conclusão e finalização do nosso trabalho algumas lições e aprendizados, né? Tivemos aqui como a compreensão aprofundada de conceitos de verificação e validação. Podemos aplicar na prática cada tipo de teste, assim, como de uma forma essencial para garantir a qualidade do teste. Você não pular nenhuma etapa e garantir de forma criteriosa cada teste. Podemos também saber a distinção entre teste de caixa preta e teste de caixa branca também. Podemos saber a diferença entre testes manuais e testes automatizados, que foram muito importantes para validar cada teste, cada caso de teste, e entender cada questão do fluxo, cada questão de cada etapa. Isso foi muito importante. Eu tenho certeza que isso vai ser de suma importância para o nosso crescimento profissional nessa área de análise e verificação. E tanto como em outras áreas também, porque sem essa área, algo que foi feito não pode ser validado. Então, em si, não é capaz de finalizar. E assim terminamos o nosso trabalho. Muito obrigado pela compreensão e atenção.